pode começar. Vou botar aqui, senão a pessoa não enxerga. Então vamos lá, vamos começar, né? Boa tarde, pessoal em casa. Diga. Posso. Não, eu já trouxe até meu casaco, esse povo gosta de congelar. Eu vou falar assim. Não, eu falei, como o povo gosta do ar, eu falei, já trouxe até meu casaquinho, que se esfriar eu. À noite, o pessoal fala assim, professora, desliga. Aí todo morrendo de frio, chega a ficar um bafo quente. Eu falei, gente, eu preciso ligar para circular um ar, porque o negócio aqui tá. E vocês aqui botam bombando, mete casaco e vamos que vamos. Eu falei assim, eu vou levar o meu. Tá aqui, que se esfriar já. Vocês ainda tem como, né? Ainda mobilizar aí. Vamos lá. E aí, conseguiram? Fizeram EAR também? Você fez também, não fez? Foi bem? Mais ou menos. Física. Física que é complicado, né? A física. Mas às vezes também tem muita gente que se salva quando eles anulam, tipo uma também, mas assim. Não... Pois é. Muita gente realmente comentou. Até me perguntaram, professora, vai anular alguma de inglês? Eu falei, cara, a prova tá redondinha. Tá redondinha, não vi nada que abonasse, não, que tivesse algum problema, enfim. Você fez também? Não. Mas é bom, vai ter de novo, faz de novo. É bom até para vocês sentirem a prova e tal. E assim, né, aquela história também, é só para a gente sentir, pô, o que que eu errei, o que que eu preciso melhorar, onde é que eu estou errando, o que que eu preciso estudar mais, né, porque eu já vi gente também passar na SpaceX e não passar na EA. Mas o namorado da minha filha foi um, os dois fizeram a prova junto na época, na EA. Ela passou, ele não, mas aí depois ele fez a SpaceX, que ainda não tinha para menina na época, né? Aí ele passou na SpaceX, mas não passou na EA. Então, assim, às vezes... Mas pelo menos vocês saberem onde estão errando, o que que pode melhorar, onde precisa trabalhar um pouco mais, o que que, né? Pô, foi fórmula que eu esqueci, o que que foi, preciso exercitar um pouco mais. É isso aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho como delimitar um tema. De vez em quando tem um aluno ou outro me perguntando, professor, às vezes eu tenho dificuldade. Tipo, tá lá, a proposta, aí tem os textos motivadores, como é que eu, né, eu pego e embarco em onde? Às vezes eu pego um texto motivador e vou embora com ele, mas aí tem mais dois, então o que que eu faço? Como é que, né, eu me posiciono, né? A AFA, por exemplo, ela dificilmente... Vocês vão fazer também? A AFA não. Ela dificilmente tem texto motivador, né? Ela ultimamente tem colocado, né, de acordo com os textos de língua portuguesa, né, baseado nos textos de língua portuguesa, disserte, né, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema tal. Né? Então a gente realmente precisa ir lá ler os textos e a gente realmente precisa, né, administrar, vou delimitar, vou falar do quê, né? Então como é que eu faço, né, essa escolha pelo que eu vou falar, como é que eu faço isso? Né? E às vezes, né, isso aí é mais difícil, às vezes em alguns vestibulares, em alguns concursos, que eles não colocam nem texto motivador. Né? Às vezes é uma tirinha, às vezes é um pensamento de um filósofo. Né? Então, por exemplo, o PAS da UNB, por exemplo, sempre tem pensamento. Né? Eles colocam lá o pensamento de um filósofo e disserte sobre esse assunto. Então, a gente, né, tipo, vai falar, o tema está abordando violência, né, violência. Pô, mas a violência, eu posso falar de feminicídio, né? Posso falar de violência contra as crianças, né? E abordar o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, feminicídio, então violência urbana, né? Que tem aumentado bastante. Enfim, eu posso falar de tanta violência, a violência física, a violência psicológica, né? Que também ultimamente tem sido muito grande, a questão das depressões, enfim, dos problemas, né, mentais. Então, assim, eu preciso delimitar isso aí. Então, eu é que vou ver se o texto não vai sair, né, dessa seara aí, se eu posso abordar o tema e seguir nesse caminho, né? Então, vamos lá. Como delimitar, então, esse tema? Né? Então, o conceito de delimitação é restringir, ficar dentro dos limites. Delimitar, então, eu vou abordar um limite, eu preciso trabalhar dentro dessa questão. Então, dentro da violência, eu quero trabalhar a questão da violência urbana e da violência contra a mulher, que foram as violências que aumentaram muito, né, nos últimos anos. Então, beleza. Então, eu vou ter que trabalhar com essas duas vertentes. Vou apresentar minha introdução,
dentro disso. Mas tem que ver se o texto motivador, ele vai abordar esse ponto, né? Porque também, se bobear, ele está partindo de um princípio que ele vai seguir uma linha de raciocínio em relação à violência psicológica, e eu estou falando de violência física e outras coisas. Então, a gente realmente precisa, né, ver qual é o norte do texto motivador. Então, o tema a ser desenvolvido em um texto dissertativo argumentativo, ele deve ficar dentro dos limites, isto é, de ideias objetivas, né? E essas ideias aí, elas devem partir do abrangente para o específico, né? E sem esse recurso, a redação ficaria muito generalizada e as ideias se perderiam dentro desse contexto amplo, né? Eu falo muito isso porque, por exemplo, a gente vai falar de violência urbana. Aí tem muita gente que começa a falar, porque no Brasil, e começa a viajar e se perde um pouco. Então, às vezes você sai, tudo bem, você começa do macro, né, falando de algo mais abrangente, e depois você especifica, né, utilizando o exemplo. Um exemplo disso, né, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né, enfim. Aí você coloca lá algum local, né, é sempre interessante colocar, dar uma olhada no mapa, né. Tem quer ver? Eu até perguntei a um professor lá de geografia no trabalho, quer ver? Peraí. Tá. Ó, Instituto Trata Brasil. Eu perguntei a ele um site que tivesse alguma coisa que falasse, né, sobre vários índices de questão de violência, de saneamento, né, algumas coisas em relação a isso, para a gente poder ter um parâmetro, né, e ler um pouco sobre esses assuntos, né, o que tem aumentado, o que melhorou, o que diminuiu, saneamento, né, básico, né. Ele falou que o Instituto Trata Brasil, que é um site, né, que vai tratar bastante desses assuntos. Então é interessante estar acompanhando, estar observando aí, né. É sempre bom ler sobre os assuntos para a gente não falar besteira, que nem uma vez um aluno virou na redação e colocou lá, né, que é importante a questão do aborto, né, ele poderia ser legalizado em casos de estupro, ele né, então assim, existe esse amparo, que a mulher que foi estuprada, né, ela pode, né, optar por não, né, querer continuar, né, gerando esse filho, ela pode querer interromper, aí, imagina, né? Sempre vai olhar para o menino com aquela ideia de que, pô, né, eu fui estuprada, né? Então, sempre você vai ter aquela... Então, ela pode optar, né? Enfim. E aí ele colocou na redação, né, que a mulher poderia ter o direito de abortar em casos de estupro, não sei o quê. Então, quer dizer, se eu também não leio, eu vou até dar uma olhada, tá? Eu não li o site, não. Falei com ele até foi hoje de manhã. Aí eu perguntei, tem algum site legal aí que, né, traga essas informações aí mais, né? Aí, então tem sim, o Instituto Trata Brasil, ele fala muito desses assuntos. Não olhei ainda, mas aí, como ele é professor de geografia, né, então é interessante, deve ter coisas bem atuais lá, mas eu vou dar uma olhada. Até mesmo porque eu também tenho que estar bem informada para ninguém me enrolar, né? Senão eu invento uma historinha, uma coisinha e a gente fica, né? Pô, mas será que é isso mesmo? Bom, dado um tema qualquer, existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento, então o necessário é especificá-los, tá? Isso deve ser feito após o brainstorm, ou seja, após a leitura dos textos motivadores. Então, quando você pega a proposta de redação, com certeza, quando você lê aquela frase lá, né, então já vem alguma coisa na sua cabeça. Anota. É o brainstorm, né? A nuvem de tempestade, nuvens de ideias. Então, veio, anota. Aí começa a ler o texto motivador, vão sublinhando o que é ponto importante, né? Qual é a relação que o texto vai trazer, alguns fatos, algumas situações, qual é a relação que ele tem com o tema. Então, isso aqui é importante, vai sublinhando. E for lembrando alguma coisa, vai anotando. Não deixem de anotar, porque se a gente não faz essa anotação na hora da leitura, a gente corre o risco de depois esquecer, né? Que é muito comum. Às vezes as pessoas começam, não anota, daqui a pouco fala assim, caramba, eu tinha pensado num negócio legal que eu ia botar na redação, e eu já não lembro mais, e não lembro, e às vezes vai para casa e não lembra mesmo, porque esqueceu, né? Então,
leia se precisar. Ou então, às vezes, também não vê ideia nenhuma. Tem gente que lê e fala, caramba, não veio nada na minha cabeça, vou escrever sobre o quê, diga? Fale. Você ia falar alguma coisa? Ah, que você fez assim, achei que você ia falar alguma coisa. Aí tem gente que lê e fala assim, caramba, não vem nada na minha cabeça. E agora, vou escrever do quê? Então, lê de novo, né? E aí, se está realmente ruim, veja se tem alguma coisa lá dentro do texto, né, que faça lembrar esse assunto. Às vezes tem lá um texto de geografia, de história, de português mesmo, que vai, né, tocar nesse ponto aí. O Enem era muito assim. O Enem, toda a redação tinha a ver com a prova. Então, às vezes, na parte ali de linguagem e tudo, né, que engloba ali um pouco do português, da história, da geografia, essa parte, porque a prova do Enem você, né, não sabe se é geografia, se é história, né, porque está tudo muito mesclado. Mas essa parte ali de códigos, linguagens e tudo, então, geralmente tem um texto ali que abordava o assunto da redação. Então, além dos textos motivadores, ainda tinha os textos. Às vezes uma charge também, alguma coisa que retomava a ideia da redação. Aí depois de um tempo começou a ficar, né, diferenciado e depois mudou, enfim, não sei como é que... se perdeu um pouco, né? Aí teve uns Enems aí que começou, né, a perguntar coisa que não tinha nada a ver com... aí o pessoal ainda falou, pô, eu nem preciso mais estudar conteúdo de prova para fazer o Enem, né? Então, assim... Vamos ler atualidades, né? Falar de cinema, falar de outras coisas. Aí meio que se perdeu um pouco. Eu acho que esse último aí já retomou um pouco mais, né? Vamos ver como vai ser esse agora, né? Enfim. Vamos lá. Então, toda a redação ela deve iniciar-se após as seguintes etapas. Escolha e delimitação do assunto. Óbvio, né? E assim, quando eu vou... fazendo as minhas anotações, meu brainstorm, e vou decidir quais são os argumentos que eu vou escolher para discutir, eu já tenho que pensar e planejar essa redação. Tipo, será que essa frase que eu coloquei aqui, essas palavrinhas, não precisa ser frases extensas, quando vier na mente, coloca ali alguma coisa pequena, depois você desenvolve. Às vezes, um ponto que você colocou e o outro tem relação, então você consegue ampliar juntando os dois. Então, o que você pode pensar logo antes de começar a escrever? Por que eu posso... Se eu escolher essa frase, por que eu vou escolher ela? Né? O que ela tem a ver com essa bandeira que eu levantei, esse ponto de vista que eu quero defender? Será que eu tenho exemplos para dar sobre esse assunto? Será que eu consigo sustentar esse assunto se eu for abordar? Porque isso aí o quê? É um convencimento, é um argumento que eu vou utilizar para convencer sobre aquele ponto de vista que eu levantei, né? Que nem aquela história, sua mãe não quer deixar você sair, né? E aí você começa a trazer alguns pontos, mas por quê? Começa a questionar. Aí ela vai trazer alguns argumentos. Aí você vai querer tentar derrubar esses argumentos, né? Você sempre vai tentar, não, mas isso não é problema por causa disso. Não, mas não tem quem leve. Não, tem sim, porque pai da fulana vai. Aí você começa, aí você vai trazendo. Aí ela não quer porque não quer deixar você sair. Aí ela vem entrar mais coisa, porque mãe é assim, quando não quer ela fica inventando moda, né? Aí começa a trazer, eu sei porque eu fazia isso com a minha. Quando eu não queria que ela saísse, eu vinha com um monte de argumento, mas ela sempre vinha derrubando. Eu falei, caramba, eu já falei que você não vai porque eu não quero. Mas assim, chega um ponto que ela me deixava até sem contra-argumentos, né? Mas mãe geralmente é assim. Então, assim, é essa a ideia. Poxa, eu vou levantar esses pontos. Será que eu tenho exemplo suficiente? Será que eu consigo sustentar essa ideia? Né? Sem que alguém tente derrubar? Enfim, se você conseguir, ótimo, sua redação está muito bem feita, está bem abordada, né? Porque às vezes a pessoa até vai falar assim, eu até nem concordo, né? Mas faz sentido. Quando fala faz sentido, pronto, você ganhou. Né? Que nem tivemos aí o exemplo da menina, né? O ano passado na discussão sobre o aborto e tal, não sei o que, quando ela discutiu, eu fiquei pensando, né? Eu não concordo. Eu tenho minha opinião em relação a isso, né? Mas que faz sentido o que ela disse, faz. Então, se já fez sentido, gente, a pessoa já ganhou. Né? Fez sentido, ok. Tá? Então, ninguém também é obrigado, você não é obrigado a mudar a opinião de ninguém. Né? Sua opinião é seu argumento, mas você está tão bem embasado
que deixa a outra pessoa do outro lado, né, pensar mesmo, tipo assim, caramba, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, e de fato. E quanto mais novidade vocês trouxerem sobre o assunto, melhor. Porque a pessoa pega assim a redação e fala assim, caramba, não tinha pensado nisso, nossa, eu não tinha visto isso. Eita, tem uma lei sobre isso, eu até vou pesquisar. Quando foi aquela questão, eu estava sempre acompanhando o Diário Oficial da União. Então, toda vez que surgiu alguma coisa, tanto é que o hífen mesmo eu soube porque eu estava acompanhando o Diário Oficial da União. Em 2009, saiu o acordo ortográfico, né? Aí mudaram lá as paroxítonas em E e O, e perdem acento, o trema, que deixou de existir, né? Aquela coisa toda, aquela parafernália que vocês já sabem. Aí, quando chegou em 2016... aí o pessoal, os gramáticos vieram bater aqui no Congresso, reclamar como é que agora a gente ensina hífen para as crianças. Eu até assisti uma entrevista do Pasquale Cipro Neto, que é um grande gramático, né, o Pasquale, tem várias gramáticas aí. Ele tinha um programa Nossa Língua Portuguesa na TVE, eu ainda era criança quando eu assisti esse programa dele, para vocês terem uma ideia. Faz muitos anos, então ele já é gramático, né, é renomado. E aí... ele estava dando entrevista, né, e falando como é que nós ensinamos hífen para as crianças agora, porque antes você tinha regras e exceções, agora você tem a exceção da exceção, né? Então, pois é, ou seja, mudou um monte de coisa, então aí mexe com a fonética também, enfim, e agora, como é que a gente faz? Se esse vai, esse dobra, esse daqui já não dobra, né, e aí? Como é que a gente ensina? Então, isso foi um auê. Aí vieram bater aqui na porta do Congresso. Aí quando foi em 2016, dia 1º de janeiro de 2016, eu estava, inclusive, no Diário Oficial da União, fazendo um levantamento do material lá, que precisaram lá no trabalho, e eu estava lá dando uma lida. Aí quando eu vi, eu falei, ixi, homologaram o hífen. Ou seja, na calada da noite, na virada do ano, bota esse hífen aí mesmo, e deu. E ninguém fala mais nisso, e sim, não se divulgou, então não teve ninguém para reclamar, e ele ficou. Né? Então, eu sempre li o Diário Oficial da União, mas aí teve uma vez que um aluno colocou na redação sobre essa questão da mulher se alistar. Né? Com 18 anos, né, o pessoal faz o alistamento, os meninos fazem o alistamento, né, para servir e tal, ou não servir, mas tem aquele alistamento obrigatório, né, que o Olavo Bilac, né, consolidou, né, enfim. E aí ele falou, né, sobre as mulheres e tal, e eu fui realmente olhar, e tinha mesmo algo lá no Diário Oficial da União que falava, né, que as mulheres não são obrigadas, né, não é alistamento, né, serviço obrigatório, mas elas podem se alistar. Isso foi dia 1º de maio, né, esse Diário Oficial da União. E eu fui pesquisar mesmo. E ele colocou, eu falei assim, pô, né, vou até ver se tem isso mesmo, mas achei interessante, porque era uma coisa que, né, novidade, despertou. Então, às vezes, você lendo sobre certos assuntos, né, quando a gente lê muito, a gente acaba aprofundando detalhes que, às vezes, a banca mesmo não sabe. Tudo bem, ela vai pesquisar, né, vai ter um computador lá que fica lá na banca para alguém que precise pesquisar algum dado, alguma coisa, né? Que nem uma vez também tem gente que inventa dados, né? Teve uma vez um aluno que eu só desconfiei porque eu tinha lido coisa recente e eu vi que a porcentagem estava muito alta, eu já nem lembro mais o assunto exatamente. Aí era tipo assim, 56% da população, ele botou 80 e tantos. Eu falei assim, achei aquele dado assim, eu falei, tá muito alta essa informação aqui. E aí eu fui pesquisar. E depois eu perguntei para ele, de onde você tirou esse dado aqui? Professora, vou ser muito sincera com a senhora. Eu inventei, porque na hora não via nada, eu botei lá que era 80 e pouco. Eu falei, se você tivesse mentido menos, né? Aí não teria, né? Podia ter passado assim, batido. E às vezes passa, porque na banca, né? O cara vai às vezes ler, tem tanta coisa para ler. Mas assim, é bom não inventar. Mas se vocês fazem bastante leitura, então vocês começam a ter, né, conhecimento sobre o assunto e conseguem aprofundar um pouco mais a discussão. O aprofundamento da discussão, isso chama a atenção da banca, né? Pô, ele tem argumento, ele sabe discutir, ele sabe comentar, ele traz novidades, né? Então traz criatividade para o texto, né? Traz informação, isso aí aumenta a informatividade. Então, às vezes, coisas que nem eles às vezes sabem, a banca está aqui, está lendo, né? Porque cada um tem, né, uma forma de buscar conhecimento. Então a internet está aí. Né? Então uns leem uns assuntos, outros leem outros aprofundam, outros, né, adquirem mais conhecimento sobre aquele. E aí você consegue aprofundar.
né? Porque uma discussão, gente, que você consiga aprofundar é ótima. Tem temas que vocês vão ver e vão falar assim, pô, eu não consigo dissertar sobre esse assunto muito bem. Dá para enrolar na bandeira do Brasil? Dá. Dá para ser genérico? Dá. Mas o genérico não é bom, né? Você falar, por exemplo, numa conclusão que é importante que o governo faça a sua parte para resolver esse problema e que a população contribua com isso, eu posso fazer uma conclusão dessa para a educação, para a saúde, para várias coisas, né? É importante que o governo tome providências em relação a esse assunto e que a população contribua para isso. Eu posso falar, né, para várias redações, eu posso pegar simplesmente essa conclusão, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mas aí, o importante é a gente tentar aprofundar. Tipo, o governo, né, deve fazer a sua parte de que forma, de que maneira, fazendo o quê? Né? Acionando qual órgão, por exemplo. Né? E a população também deve contribuir de que maneira. Então, especifica. Né? Então, isso aí você pode até fazer uma redação meio que padrão, né? Mas sempre especificando o que, né? De que forma, de que maneira, para quê, enfim. Então, é importante a gente delimitar esse tema, esse assunto. Toda vez que você pega lá o texto motivador, sublinha as partes importantes. Agora eu vou delimitar esse tema. Eu dou conta de falar sobre esse assunto? Dou, ótimo. Não dou, vou pensar em outra coisa. Aí vejam lá, naquilo tudo que você listou, né, ver o que você pode abordar, né? Estabelecimento do objetivo, então preciso realmente estabelecer meu objetivo. Então, gente, esse planejamento ele é feito prévio, antes de começar a escrever, porque depois que você começa a escrever, como é que você vai, né? Puxa, faltou assunto, e agora? Fiz 3 linhas, não consigo falar mais nada. Aí fica, às vezes isso acontece com redação que a gente pega, que um parágrafo o aluno escreve 10 linhas, no outro ele escreve 3. Aí você fala assim, ué, faltou assunto. Né? Ele escreve 10 para um, desenvolve em 10 linhas um assunto e no outro ele desenvolve em 3 linhas. Então, faltou assunto. Aí você já vê que, né, poxa, ele podia ter escolhido outro tema que ele desse conta de explorar, desenvolver, de trazer exemplos, de comentar. Nunca coloquem exemplos soltos, comentem esses exemplos. Às vezes eu pego uma redação ou outra que a pessoa coloca um monte de exemplo, tipo assim, o Brasil é isso, isso e isso, um exemplo disso é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, puf, ponto, passa para o próximo parágrafo. Tá, você usou esse exemplo porque você quer chegar aonde? Né? Você quer falar do quê? O que você quer, né, mostrar com esses exemplos? Então, comente. Tais exemplos servem, né, para isso, 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 né, especifica tal coisa. E vai, comenta, né, os exemplos. E elaboração de um plano de ideia, gente. Então, a gente precisa estabelecer tudo isso lá em cima. A gente monta o esqueleto da redação, né, no começo, antes de começar a escrever. Aí, às vezes, a gente fala assim, eu vou perder tempo com isso. Né? Pô, vou perder 10, 15 minutos pensando nisso, mas é melhor perder 10, 15 minutos pensando nisso e pegar um texto e ir direto e fluir as ideias, você escrevendo, do que você, cada parágrafo, pensar o que vai escrever. Aí separe agora, para dar continuidade a isso. O que eu vou fazer? Então, planeje antes. É como se você fosse planejar uma viagem. Né? A pessoa que vem visitar Brasília, ela não planejou nada, simplesmente comprou a passagem, aí catou na internet aqui um hotel baratinho, que fica lá em Águas Claras. Aí olha só o que essa pessoa vai ter que fazer todo dia para visitar o plano. Né? Vim lá de Águas Claras para visitar o plano. Ou seja, uma pessoa que não planejou a viagem, não se organizou. Tivesse pego um hotel por aqui, na Redondeza, que não fosse tão central, mas que fosse, né, de repente, um Airbnb, né, alguma coisa que ela pudesse, né, um flatzinho e tal, não precisava fazer essa viagem. Vim lá de Taguatinga, de Águas Claras, para vir para o plano todo dia para visitar. Né? Então, acaba saindo, às vezes, aquela história do barato sai caro, né? Então, vai gastar aí com passagem, né? O tempo, vai acabar passando o dia por aqui, comendo o dia inteiro por aqui, enfim. Então, é uma pessoa que não se planejou. Né? Então, às vezes, isso estamos falando da distância. E se você não for parar lá em Samambaia, em outro lugar, né? Mais distante ainda. Estamos falando do Valparaíso. Arrumou um hotelzinho lá em Valparaíso. Aí vem visitar o plano piloto. Né? Então, assim, a gente precisa realmente, né, pensar. Né? Porque
eu preciso planejar, né? Então, às vezes a gente pensa que vai perder tempo, né? Não vai perder tempo. E outra coisa, quando vocês começarem a escrever, deixa fluir, tá? Não fiquem se corrigindo. Eu tinha também essa mania, né? Eu escrevia e voltava. Tá com acento? Botei vírgula, botei o ponto, tá tudo certinho. Ai, tem a crase aqui, não tem? Eu parava e voltava para ficar pensando, né? Se estava com tudo certinho. Aí escrevia mais uma frase, aí voltava. Agora não, agora eu vou escrever mais uma, tem que conectar com as que eu já escrevi. Aí eu lia de novo. Vivia nessa, lê, volta, lê, né? Aí vai, continua, escreve um pouquinho e volta. Aí lê de novo, aí volta. Você perde tanto tempo. Então, assim, deixa fluir, gente. Depois que você montou seu esqueleto, escreve, tem que escrever, vai embora. E não voltem para consertar nenhum acento, tá? Por quê? Porque você está com a ideia de escritor. Então, as ideias precisam fluir. Se você interromper, né, por algum motivo, isso vai te bloquear. Então, deixa escrever. Vai embora. Escreveu errado, escreveu sem acento. Ai, não lembro se essa palavra é com SS. Bota com SS, depois você conserta. Depois que terminou a redação, aí você pega o seu rascunho e sim, você vai ler. Tem coisas que você vai cortar, tem frases que vocês vão ver que não são nem úteis. Pô, pra que eu botei essa frase aqui? Não tá ligando nada com nada, não trouxe novidade, tá solta. Corta a frase inteira. Né? Não tenham pena de cortar, não. É melhor você cortar uma coisa que, né, não conecta nada com nada do que você escrever algo que, né, vai ficar lá solto e o professor depois vai colocar lá uma observação sem sentido, né, incoerente, sem nexo, né, ou seja, faltou coesão, então perde ponto, tá? Aí o que a banca vê muito na PrEP, tá? É justamente as suas ideias, o desenvolvimento delas, se você consegue argumentar, tá? Então a PrEP ela pega pesado nisso, né? Claro, erros de ortografia, então evite inclusive repetir essa palavra. Está na dúvida, não escreva, busque um sinônimo. Escreveu, beleza, evita repetir, porque às vezes eu pego palavras na redação, né, que tem os mesmos erros, né? A pessoa botou com SS quando era um S só, por exemplo, e ela vai repetindo. Às vezes eu pego 5, 6 vezes a mesma palavra com o mesmo erro, né? Então, assim, quando você pega uma vez, às vezes fala assim, pô, o camarada tá, né, num momento de tensão, tá cansado, tá nervoso, né? Errou a palavra aqui, mas tudo bem. Aí quando ele começa, erra uma vez, 2, 3, 4, 5, não, ele não sabe escrever mesmo. Ah, não, o problema não é erro porque errou sem querer, não, é porque ele não sabe escrever aquela palavra. E dependendo da palavra, se for questão de ortografia, a gente fica feio. Aí o pessoal fala assim, pô, terminou o ensino médio e não sabe escrever isso aí. Né? Que nem uma vez eu peguei sustentável ao invés de sustentável, o acento estava todo no véu. 7 vezes a mesma palavra, sustentável, sustentável, sustentável. Né? Então eu falei, caramba, esse não sabe pôr o acento mesmo, porque ele errou 7 vezes o acento. Aí fica feio. Então é importante, gente, o assunto é amplo, global, envolve diferentes temas, né? Então já o tema é justamente um recorte do determinado assunto, uma perspectiva sobre ele. Então, tipo lá, a proposta de redação vai falar sobre a violência. Só que violência, como eu falei para vocês... Hã? Eu já estou quase te acompanhando aqui, está começando a ficar geladinho, já deixei aqui também condições. Então, assim, mas é melhor friozinho também que passar calor, né? Calor ninguém merece, não consegue nem se concentrar. Então, assim, tá lá, violência, como eu falei para vocês, a proposta lá é falar sobre a violência no Brasil, mas que tipo de violência? Então, a gente precisa delimitar. Porque senão fica muito abrangente. A pessoa só tiver que pontuar todos os tipos de violência, primeiro que já começa por violência física e mental, né? Então, psicológica, né? E existe mesmo, todas as duas formas de violência, elas existem, né? E muita gente pratica mesmo, o bullying mesmo é uma questão, né? De uma violência aí que, né? Perturba a pessoa, né? Ontem estava até falando sobre, eu estava assistindo no Fantástico, estava falando sobre aquele transtorno explosivo, né? Que a pessoa quando vê já explodiu, já foi, porque ela já está tão, né, estressada com aquela história, que nem o bullying, né? Você vai lá e faz um bullyingzinho, faz um bullyingzinho, faz um bullying.
Tá vendo que a pessoa não está gostando e você está ali, provocando, 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 até uma hora que a pessoa explode, acabou. Né? Transtorno explosivo. Acho que é transtorno explosivo compulsivo, alguma coisa assim. Mas é transtorno explosivo. Eu lembro que tem mais um nomezinho, mas é essa questão. Então, se eu não delimitar, eu vou falar de todas as violências existentes. Eu vou falar da violência urbana, da violência contra a mulher, da violência contra a criança, né, que está tudo amparado aí pela Constituição, né, pelo ECA, enfim. Vou falar sobre a violência moral, a violência física, psicológica, ou seja, eu vou falar de tudo que é violência, eu preciso delimitar. Eu mesmo vou resolver. Vou falar do quê? Mas, claro, a gente não pode fugir aos temas. Por isso que os textos motivadores são importantes. Antigamente nem tinha texto motivador. Sabe como é que era feita a prova da ESA, por exemplo? O cara chegava no Maracanã, chegava lá no estádio, pegava lá no meio do estádio, atenção agora que nós vamos falar o tema da redação. Pegava um microfonezão lá, o tema é tal coisa, e falava a frase. Novamente, tá? Vamos falar mais uma vez. Aí repetia a frase e acabou. Pronto, agora se vira. Se não anotou, dançou. É que às vezes, né, nem sabia nada também. Então, a Marinha uma vez fez uma prova que era assim, do outro lado, que haverá. Era o tema, acabou. E não tinha o texto motivador. Né? Então, o texto motivador foi uma coisa que foi criada, né, mais recente, mas nos idos lá dos anos 90, por exemplo, não tinha, não. Era só a frase e acabou. Disserte sobre a frase X e te vira. Né? Aí você pensar, do outro lado, o que haverá? Aí, do outro lado da onde? Da morte, né? Do outro lado do universo, a China, né? A gente sempre fala que do outro lado tem a China, né? Então, assim, do outro lado da onde? Aí eu pensando, né? Marinha, né? Do outro lado do mar, né? Enfim, o que vai ter? Não sei lá, você tem que delimitar e escrever. Se for tentar absorver tudo do outro lado, é complicado, né? Então, vamos pensar assim, ó, por exemplo, o tema é a mulher, né? Quantos aspectos diferentes sobre a mulher poderiam ser explorados? Né? Incontáveis, né, gente? Eu poderia falar sobre a mulher, né, na sua forma física, poderia falar da mulher, né, que sofre violência, eu poderia falar da mulher como mãe, como esposa, eu poderia... a mulher na política, né? A mulher ascendendo socialmente, né? No mercado de trabalho. Então, assim, eu poderia explorar tantos pontos em relação à mulher, então realmente eu preciso ler o meu texto motivador, né? Ter uma noção do que ele vai tratar e delimitar isso, porque eu poderia falar, né? A mulher no sentido, né, de dar vida, né, a um ser, né, enfim, como procriadora, sei lá, tanta coisa que pode se falar sobre a mulher que, né, então eu preciso realmente delimitar. Como se trata de um tema muito amplo, né, então devemos delimitar o assunto mulher para que possamos seguir uma linha de raciocínio e não atirar para todos os lados. Esse é um grande problema. Quando você fala de tudo e não fala de nada, né? O problema da redação quando você põe informação demais é que ela falta desenvolvimento. Quando você enche ela de informação, aborda vários pontos, vários aspectos, pode ter certeza que falta argumento, falta discussão. Aí você vai falar assim, vem cá, mas que ponto de vista eu estou defendendo? Né? Vamos lá, Gustavo, vamos lá. Então, que ponto de vista eu estou defendendo? O que eu quero? Onde eu quero chegar com isso? Então, gente, se você não fizer isso, né, você vai atirar para todos os lados e não vai desenvolver nada. Né? Como eu falei para vocês, eu tinha um aluno aqui, né, que ele falava do foguete, do alfinete ao foguete. Ele discutia qualquer assunto. Qualquer coisa que você quisesse abordar com ele, ele dava conta de discutir, de falar, né, de desenvolver. Só que assim, ele desenvolvia pouco, porque ele enchia a redação de informações e acabava não explorando o que ele precisava colocar, né, trazer exemplos, enfim. Né? Então, isso poderia resultar em muitos exemplos e poucos argumentos. Lembra, a PrEP quer o que de vocês? Que vocês tenham poder de argumentar, tá? De discutir. Né? É que nem lá, quando vocês fazem a prova, né?
Porque eles querem alunos questionadores, né? Por que, né, a resposta é essa? O professor disse que a resposta é essa, ponto e acabou. Não, por quê? Eu não concordo com essa resposta, né? Eu errei na prova, beleza, mas por que não pode ser isso? Né? Então, eles querem pessoas que questionem, né? Então, eles querem pessoas que argumentem, né? Não, é porque é isso e acabou. Não, é isso, acabou. Gente, foi-se o tempo, né? Quando a gente era criança, quando eu digo eu, minha geração, a gente sentava na escola, o que o professor dizia era lei. Se ele falasse que a Terra é quadrada, é redonda, é plana, então a gente anotava, fazia a prova e era isso mesmo. Hoje você vai questionar, você fala assim, a Terra é quadrada. Mas por que ela é quadrada? Então o aluno já vem questionando, por quê? Porque ele tem conhecimento, né? Ele tem aqui, né, uma biblioteca, né? Com alguns cliques aqui, ele, né, pesquisa, ele estuda, ele corre atrás, ele fica sabendo, né? Não é mais aquela coisa que a gente chegava com conhecimento aqui do jeito que a gente achava que tinha que ser e colocava, é isso aqui que você tem que adquirir, isso aqui que você tem que absorver. Então isso aí acabou, né? Hoje em dia as pessoas argumentam mesmo, questionam, pesquisam, estudam, por isso, gente, muita leitura, tá? Tá de bobeira? Não dá tempo de estudar, tipo assim, eu tenho uma horinha aqui, porque daqui a pouco eu tenho um dentista, né? Daqui a pouco eu vou sair, mas só tenho uma horinha. Não vai dar tempo de sentar para estudar uma matemática, para refazer os exercícios, para fazer, né? Estudei hoje física, então, tinha que treinar um pouco mais essa física, não vai dar tempo. Então, procura alguma coisa para ler, né? Procura uma informação aí, né? Algo que esteja acontecendo, vai ler o Diário Oficial da União, vai ler o site do Senado, pega lá aquele site que eu falei para vocês, o Instituto Trata Brasil, né? E vai pesquisar alguma coisa sobre alguns assuntos, né? Bom, então, sendo assim, nesse caso da mulher, poderíamos utilizar algumas opções para a delimitação do tema, como a mulher no mercado de trabalho, a mulher no contexto doméstico, a mulher no contexto político e assim vai, né? Então, a gente pode falar da mulher em vários pontos, né? Dela no trabalho como uma mulher bem-sucedida, né? Que chegou a certo ponto aí, né? De prestígio, coisa que a mulher há um tempo atrás nem conseguia, né? Votar nem nada, né? A mulher no contexto doméstico, ou seja, aquela mulher mãe, esposa, né? Enfim, na política, né? Que tem aí cada vez mais as mulheres estão tomando aí também um pouco mais essa questão aí desse espaço, né? Que não tinha, enfim. Aí vamos lá, vamos pensar num outro tema, o tema geral, o esporte. Esporte abrange, né? Se for falar aí de esporte, vamos ter Copa do Mundo aí final do ano, né? Mas assim, você tem esportes, né? Você tem lá o vôlei, né? O futebol, o handebol, a natação, enfim. Mas aí você vai especificar futebol. Quer delimitar mais ainda o papel do futebol como arte, o futebol como profissão, o futebol como propaganda aí para os seus jogadores e para o clube, o futebol como fanatismo da torcida, como produto de exportação brasileiro, que é o que mais a gente exporta mesmo, é jogador de futebol, né? Enfim, então a gente pode explorar vários pontos em relação ao futebol, mas a gente precisa delimitar. Eu vou sair falando de futebol, de todos esses, um pouquinho de cada coisa dessa daqui. Vou botar o futebol, né, tem o seu papel, né, como a arte, ou seja, o país, né, considerado o país de futebol é o Brasil, aí começa. O futebol, a profissão, o futebol, né, não sei o que, o futebol. E aí eu enchi a redação de vários exemplos e eu não desenvolvi nada. Quando chega no final, o que ele explorou? Nada, né? Só encheu de exemplos. Então, a gente precisa delimitar esse ponto, né, e desenvolver. Então, é importante estar concentrado no momento da leitura do texto, interpretação da proposta do autor, para que se tenha a capacidade de escrever com lógica sem fugir o que foi pedido. Então, a gente realmente precisa, né, se concentrar no tema, né, e qual é a relação que os textos motivadores têm com o tema. Então, vai lendo e vai sublinhando, né, e aí depois você vai anotando tudo que... se tiver alguma coisa que você pensou na hora também de sublinhar na hora que você está lendo, para e anota. Porque depois, se você for terminar de ler, às vezes você já esqueceu o que você tinha pensado. E às vezes foi uma ideia boa que você podia ter explorado, né?
perder a oportunidade. Então, gente, cada candidato tem um tipo variável de leitura ou releitura do texto, a imaginação traduz de forma criativa a realidade escondida no texto que vai ser interpretado. Às vezes tem texto que a gente consegue ir além daquilo ali, né, do que ele está colocando. A gente consegue pensar, imaginar outras situações, né, fazer uma intertextualidade, ou seja, puxa, eu estou lendo esse texto agora, me fez lembrar algo que eu já tinha lido no primeiro ano do ensino médio. Eu lembro na aula de geografia, de história, né, eu lembro que o professor comentou isso na aula de literatura. Eu posso fazer uma relação? Posso. Eu tinha um aluno aqui que eu achava o máximo, que ele colocava sempre assim, obras de literatura, né, na redação. Aí, tipo assim, se falasse sobre a seca, alguma coisa, aí ele botava lá. Um exemplo disso são os retirantes, como na obra Vidas Secas, né, que saem, né, do sertão nordestino em busca de uma vida melhor. Blá, blá. Então, ele sempre citava a obra, Os Sertões, né, ele colocava de Euclides da Cunha. Então, ele sempre tinha alguma obra, alguma coisa para mencionar, para retomar aquela ideia ali, para falar sobre aquele ponto, sobre aquele aspecto, né? Então, sempre tinha uma obra. Era engraçado, era assim, impressionante como ele sempre vinha com alguma obra de literatura, vinha com Machado de Assis, né? Sempre colocando alguma coisa para poder exemplificar. Isso é interessante, aí você vê que é uma pessoa que, assim, né, leu, tem um certo conhecimento, pelo menos sobre literatura, ele consegue associar, né? Principalmente essas obras que tiveram um cunho mais social, né, como na terceira fase do romantismo, né, a questão do abolicionismo também, de Castro Alves. Ele colocou, teve uma que ele também falou, que ele foi falar sobre essa questão aí, né, dos negros, das cotas e bababá, e eu sei que ele comentou também, né, voltou lá no romantismo, né, então, assim, essas questões do cortiço, ele botou uma vez sobre o cortiço, que eu tava falando, ele sempre trazia alguma coisa da literatura e explorava. Então, às vezes, a gente não tem, eu não consigo pensar em ninguém que eu pudesse falar, que tenha um renome, que eu pudesse usar como exemplo, nada assim, nenhum tipo de citação, não me vem nada à cabeça. Mas ele sempre tinha uma obrinha aí de literatura que ele pudesse explorar e falar um pouquinho. Isso ajuda, né? Aí você vê que a pessoa conseguiu fazer, né, uma associação, né, estabelecer aí uma conexão, né, e falar e usar como exemplo. Então, é aquela história, cada um tem a sua criatividade, cada um interpreta de um jeito, né? E dessa forma urge o estudo da interpretação de textos. Né? Então, por isso, treine, leia jornais, artigos, livros, revistas, esteja sempre informado. Né? Então, tem o site do Senado Federal, que ele sempre traz as novidades, o que estão votando, quais são as PECs que estão tramitando, né? O que já passou já pelo Congresso, o que vai ser lei de fato, né? Então, assim, sempre tem, o Diário Oficial da União se publica sempre alguma coisa. Então, é interessante a gente saber realmente o que está acontecendo, né? Notícia. O texto jornalístico, ele se aproxima muito do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele tem uma introdução, a redação também tem sua introdução. Né? Ele vai trazer argumentos e a sua ideologia. Eu tento convencer alguém de alguma coisa. Né? Então, o texto jornalístico ele faz isso, porque ele não dá só a notícia, né? Ele traz a ideologia do jornal. Né? Então, assim, a gente já percebe logo. Ontem eu estava, né, assistindo, né, como eu falei, o Fantástico, aí a pessoa já começou a falar já de vacina. Aí meu marido já falou assim, quem vai meter o pau no governo. Mas não deu outra, foi a primeira coisa, já começou a falar, vacina, não sei o quê, puf. Aí já foi, aproveitou já, né, para meter o pau no governo. Então, assim, a gente já vai acompanhando, a gente já vai percebendo, né? Cada história, assim, a gente vê uma ideologia, né? Cada canal que você assiste, a mesma notícia, ela é dada de uma forma diferente, né? É impressionante, porque a ideologia do jornal, né, da emissora, ela é embutida na notícia. Né? Então, assim, se você não estiver acompanhando de outros jornais, você sempre vai acreditar que aquilo ali é a verdade.
né? Que ele vai colocando as ideias ali. E é isso, gente, que eles querem de vocês. Eles querem que você coloque os fatos, os argumentos, e ao mesmo tempo a sua opinião vai permeando ali para convencer, né, daquilo. Então, o fato vai estar lá, você vai colocar o exemplo, se tiver que botar uma notícia para exemplificar, né, eu estava vindo agora para cá, estava dando o julgamento lá do deputado, né, que se matou, não matou, o enteado lá, o Jairinho, aquela coisa lá, estava falando sobre isso. Então, assim, a gente tem, né, às vezes usa uma notícia dessa para falar de violência, por exemplo, a violência contra a criança, né? Então a gente um exemplo disso, né, e tal, né, ocorreu, né, nos fatos assim, 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 ou seja, você traz como um exemplo, né? Então a criança que não tem como se defender, né, enfim. E aí você usa. Abordagem do tema. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido a fim de evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto determinado pela proposta. O que eu sempre sugiro, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma introdução, deixa ela um pouquinho mais genérica, né? Porque se você especifica muito já na introdução, no desenvolvimento você vai ter que especificar mais ainda, né? Então, tipo assim, você vai falar de violência, você bota bem genérico mesmo, né? Tipo, a violência, né, cada dia que passa, a violência aumenta mais, né, no país, né? Fatos, né, exemplos disso são a violência contra a mulher e a violência contra as crianças. Ponto. Acabou. Aí você vai poder explorar que tipo de violência que a mulher sofre, né? A violência psicológica, a violência física e tal. Isso aí você vai falando pormenores, vai dando exemplo, vai comentando. Porque se você já começa a falar, né, da violência, do feminicídio, ou seja, você vai ter que falar só do feminicídio. Se você citou o feminicídio na sua introdução, você vai falar só do feminicídio e vai ficar amarrado naquilo ali. Então, você não pode falar de outras formas de violência que a mulher sofre, por exemplo, né? Porque você optou lá na introdução de falar do feminicídio, então você vai ter que abordar somente o feminicídio. Agora, se você fala da violência contra a mulher no sentido geral, aí você vai falar da violência que ela sofre, né, psicologicamente, no seu trabalho, né, do assédio moral, né, você vai falar de vários pontos, de vários aspectos, então não necessariamente, ou seja, até da Maria da Penha, que não é, né, ou seja, quando a mulher apanha, né, então assim, você pode falar de vários pontos. Agora, se você botou feminicídio lá em cima, na introdução, aí você vai ter que desenvolver, então você deixou muito específico, e aí você vai ter que desenvolver algo muito específico. Então, quando você deixa um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais aberto, você vai delimitando na sua discussão, né, onde você quer chegar com esse ponto. E aí, se você restringe muito já lá em cima, aí fica mais apertado, mais difícil de você falar. Então, o candidato tangencia o tema quando apenas encosta na proposta apresentada. Isto é, não aborda todos os elementos presentes no enunciado da questão. Muito importante isso também, gente. Por exemplo, se o tema da redação, ele fosse esse aqui, estratégias para combater a violência nas escolas públicas do Brasil. Então, eu vou ter que abordar essa questão das estratégias, quais são as estratégias que têm se levantado, as autoridades têm colocado, né, para combater a violência. Não é uma violência qualquer, são as violências nas escolas públicas, não são escolas qualquer, não são escolas privadas, são públicas, né, e não é de qualquer lugar, não é de qualquer país, não, é do Brasil. Então, quando eu pego um tema desse, eu tenho que abordar todos esses pontos, né? Eu não posso falar só da violência, né, nas escolas públicas, eu tenho que pensar nas estratégias para combater isso e nas escolas públicas do país, né? Não adianta eu usar um exemplo, né, das escolas americanas lá, né, por exemplo, que teve agora recentemente massacres, né? Então, não adianta eu falar dos Estados Unidos, nós estamos falando o quê? De Brasil. Então, isso aí é tangencial o tema, quando você começa a falar de outros pontos que não tem muito a ver, né, com o que ele realmente está propondo aqui.
Então, a abordagem completa deve apresentar uma discussão em torno dos elementos: estratégia de combate, violência e escolas públicas do país, né? Então, tratar apenas um ou dois desses elementos indica que o tema não foi compreendido em sua totalidade. Então, há o tangenciamento. Então, a gente normalmente coloca lá, né, fuga parcial do tema. A fuga parcial do tema é justamente isso, quando você não aborda todos os pontos que estavam previstos, estavam propostos para você, né? Então, a fuga ao tema é um problema ainda maior, pois é motivo para zerar a redação. Eu, graças a Deus, nunca tive aqui, nem comigo, né, nem nas aulas aqui, né, nos treinamentos de vocês aí, fazendo as redações, e muito menos nos concursos. Né? Então, assim, nunca ninguém veio para mim e falou assim, professora, eu zerei, né, porque eu fugi totalmente do tema, eu pensei numa coisa, como na verdade eles queriam que eu abordasse outra. Não, graças a Deus nunca teve aqui, eu espero que isso nem ocorra, porque vocês já começaram bem, ninguém tirou zero até hoje aqui. Né? Então, geralmente, minhas primeiras redações tinham uns 3, 4, 5, 6 zeros, né? Logo de começo. Então, vocês já começaram bem, até tiraram notas boas. Já teve aluno que na primeira redação tirou 7, começou bem demais. Né? Mas, assim, também isso não é para relaxar, porque às vezes a gente acha, estou tirando nota boa, não vou escrever mais não, tá bom demais. Né? E aí, pronto, né? Deixa de treinar. E isso é um treino, não tem jeito. Né? Então, essa fuga geralmente acontece quando o texto desenvolvido pelo aluno aborda um assunto completamente diferente, né, da proposta que foi apresentada. Exemplo, o tema é sobre internet, o aluno escreve sobre a corrupção na política. Tudo a ver, né? Então, enfim, acontece. E algumas dicas importantes que ajudam na abordagem do tema, que a gente precisa pensar, né, e ler com atenção esses pontos. Então, lê com atenção os comandos da redação e os textos motivadores. Então, qual que é a proposta? A frase está lá. Né? E o que o texto motivador tem em relação a essa proposta? O que eu posso marcar, sublinhar aqui? O que eu posso trabalhar, desenvolver, comentar, para compreender bem o que está sendo pedido. Então, eu não posso fugir daquele raciocínio. Tá? Então, leiam o texto motivador sempre com muita calma. Sublinhe os pontos importantes para vocês não fugirem desse ponto. Identificar os elementos que compõem o tema. Né? Então, dentro do texto motivador, o que eu posso aqui sublinhar que assim, se envolve com o tema? Né? Refletir sobre o tema e pensar na melhor forma de como abordá-lo. Então, é montar aquele esqueleto antes de começar a escrever. Porque se você perceber que não dá conta de desenvolver certos pontos, que não dá conta de trazer exemplos, de explorar aquele ponto, então, né, parte para a próxima. Tá? Identificar qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Então, o que eu vou abordar e como é que eu vou defender esse meu ponto de vista. Tá? Então, é isso que a gente realmente precisa fazer para delimitar o tema. Né? E isso é muito importante. Né? Teve alguns alunos já vieram me procurar, professor, eu tenho dificuldade de pensar o que eu vou escrever, né? Se o tema fala disso, né? O que eu abordo e tal. É uma pergunta realmente importante, né? Inteligente, porque de fato, né? A gente precisa pensar nisso. A gente tem que ir preparado para a prova já testando todos esses pontos. Tá? Então, quando você chegar lá na prova, eu já li, eu já escrevi, eu já fiz, eu já trouxe, né, já fiz várias redações, a professora já corrigiu um monte, eu já treinei, né, eu já sei o que eu posso abordar. Puxa, esse tema é legal para fazer de causa e consequência, faz causa e consequência. Esse tema é legal para botar um ponto positivo, outro negativo. Poxa, esse tema me ajuda a trazer 2 pontos positivos. Eu não consigo ver 2 pontos negativos, não consigo ver ponto positivo, mas não tem problema. Né? Então, você coloca lá, cita lá, né? Que há um problema, né, em relação a tais coisas. Né? 2 pontos que resumem bem essa ideia são tal e tal. Né? Então, discute o ponto tal e o ponto tal, que são pontos que resumem aquela ideia negativa. Né? Então, coloca lá, discute. Então, isso é importante. A gente realmente precisa delimitar.
né? Porque aí você vai escrever em relação àquele ponto ali e não vai ficar falando de tudo um pouco e no final das contas não falando de nada, né? Que esse é o maior problema. Às vezes eu pego umas redações que eu falei, caramba, a pessoa falou de tudo, do foguete ao alfinete, né? Ou do alfinete ao foguete que seja, mas não abordou bem esses aspectos que ele podia ter explorado, podia ter trazido exemplo, né, sobre isso. Então a gente percebe que a pessoa tem muito conhecimento genérico, mas não consegue aprofundar, né? Então tragam exemplos, sempre façam leituras, como eu falei, coloque exemplos lá, discutam, não simplesmente exemplo, porque a redação acaba ficando meio que expositiva, né? Ou descritiva, que você só tais exemplos, é possível encontrar tais exemplos, né, em tais situação, tal, 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 tal. Isso quando não bota um etc, né? Porque quando você põe etc, gente, você está falando assim, ó, eu pensei isso aqui, agora a banca, ó, se vira e pensa o resto. Então você não pode jogar para eles pensar o que você não pensou. Então jamais a gente põe entre outros, etc. Não colocamos, né? Nós precisamos delimitar. É isso, isso, isso. Claro que existem vários tipos de violência, né? Por exemplo, mas aí eu vou falar violência contra a criança, contra a mulher. Acabou, não interessa as outras formas de violência. O que eu quero abordar é a violência contra a criança e a violência contra a mulher, né? Que são os pontos mais frágeis aí em relação, né? A população, a criança e a mulher são mais frágeis, né? Então, quero abordar esses pontos frágeis aqui. Acabou. Ah, mas existem outros? Existem, mas eu quero falar só desses. Acabou. Me dá a possibilidade de falar só desses? Dá. Então, não fique enchendo lá de vários exemplos, entre outros, X e acabou, né? Então, assim, delimitem, né? Isso é importante, tá? Gente, alguma dúvida? Teve simulado esse final de semana? Não, né? Não? Está previsto para o próximo, será? Já é a AFA, já? Domingo que vem já é a AFA? É mesmo, vai fazer, não vai? Mais alguém vai fazer? Não, só ele mesmo? Traz a prova pra gente, fica até o finalzinho, traz a prova pra gente. Ah, ótimo, então traz. Vai fazer também, né? Hã? Vai? Ah, então, na segunda-feira você traz a prova até pra gente ter uma ideia aí de como foi a abordagem e tudo. Então, o tema da redação também, né? Ver o que eles estão abordando é interessante. Boa! É isso aí. O negócio é treinar, é testar mesmo. Gente, vou pedir então para dar uma cortadinha aqui e a gente volta aí com o inglês. A gente vai falar um pouquinho de quantifiers, né? Aquele some, n, no, né? A gente precisa falar disso aí, tá? Então me deem só um minutinho que a gente faz o corte aí. Deixa eu pedir a Yasmin para cortar, senão ficar tudo emendado. Tô esperando essa redação, moço. Tá fazendo aí? Ah. Yasmin? Por favor. Vai fazer AFA também, não? Vai não? AFA? Vai? Ah, ele também vai fazer. Isso aí. Mais alguém corrigiu o IA? Não. Vocês fizeram, Corrigiram? E aí, fez quanto? Uau, quase gabaritou a prova de inglês. Que show! Olha!